Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor permaneça conosco, né? Irmãos, o tema de hoje, que o Papai do Céu me conduziu a trazer para nós, é a verdadeira consagração. A consagração, não é o mesmo significado de santificação, né? Santificação é o processo de crescimento espiritual. A consagração, no Antigo Testamento, ela significava tanto os privilégios como as responsabilidades que os sacerdotes tinham em ministrar o santuário. E ali, diariamente, era consagrado animais ao Senhor. Tinha aquele processo contínuo diário de sacrifício, né? A palavra traduzida, a palavra de consagrar, traduzida no significado no Velho Testamento, ela significava literalmente encher as mãos. Então, consagrar era encher as mãos, provavelmente falado no serviço dos sacerdotes. O sacerdote recebia ali os animais, era feito o sacrifício, então, eram essas ofertas levadas até o santuário, né? E aí, vamos começar, para a gente começar a compreender um pouco mais. Nós vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 29, e o verso 27. Que vamos entender que oferta é o capítulo 29 de 2 Crônicas, capítulo 27. Depois vamos ler o 31. 29, verso 27. Vamos entender que oferta o rei Ezequias ordenou que se fizesse quando ele estabeleceu ali o culto no templo, né? E o verso 27 diz: deu ordem Ezequias que oferecesse holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então percebemos aqui que Ezequias, ele deu ordem a Ezequias que oferecesse holocausto sobre o altar. No verso 31, vamos ler. Disse ainda Ezequias: agora vós consagraste a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifício e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Então percebemos aqui o templo sendo consagrado através do sacrifício de animais. E agora o próprio rei Ezequias convidou cada um a se consagrar, trazendo as suas ofertas pacíficas, cada um que tivesse o desejo no coração. E alguns trouxeram. Nós sabemos que essa consagração do passado, nos ritos do santuário, todas elas tiveram um fim ou a finalidade, cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Não há mais necessidade de matar nenhum cordeirinho em resposta a uma consagração ou oferta, né, de sacrifício de animal. E aí no meio cristão hoje, nós vamos entender os textos que nós vamos ler agora, quais
as ofertas, estas ofertas do passado tinham um significado, né? Agora vamos ver como é esta consagração recomendada, como é a recomendação, a consagração hoje do cristão. Ali tinha um processo de ofertar, levar animais para ser sacrificado. Nós percebemos a oferta de Caim, de Abel. Então todo o rito do Velho Testamento, ele estava nesse processo de sacrifício de animal. O homem queria se consagrar, levava um cordeirinho, confessava os pecados no sacerdócio, colocava a mão sobre o cordeiro, e ali ele mesmo passava o cutelo e fazia o sangramento no animal. Essa era a consagração do povo de Israel. E agora vamos ver em Romanos 12, verso 1. Qual é a recomendação, a consagração recomendada hoje para nós, né? Romanos 12. Romanos 12, verso 1, o apóstolo Paulo, aconselhando, diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Percebemos aqui uma grande diferença do passado, né? Aqui nesses contextos que Paulo viveu, Paulo lutou muito com aqueles cristãos convencidos, judeus, que ainda viviam a prática do sacrifício, queriam viver, né? Tanto na circuncisão, ainda alguns queriam implantar doutrinas que não tinham mais fundamento, que era matança de animais, e outros ritos de sacrifício. E Paulo agora diz claramente que ele rogava para a igreja para que apresentassem o próprio corpo como um sacrifício vivo. E ele fala, claro, que isso como um culto racional. O sacrifício vivo hoje, a gente se vê com com pouca frequência, em referência do passado. A irmã falou do sacrifício diário de uma dona de casa, né? Minha mulher também passa essa luta constante, irmão, trabalha muito mais do que eu. Esse sacrifício é o sacrifício do nosso dia a dia, né? Dos trabalhos, do amor para o nosso cuidado do nosso lar. Mas Deus nos chama para um sacrifício maior ainda. A irmãzinha disse que ela vem mais um neto, né? Pode ser que o sacerdócio dela seja cuidar dos netos, né? O ministério da irmã. Mas uma coisa é certa: Deus nos chama para que nós venhamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. E como é isso? Eu preciso me suicidar, me matar como um cordeiro? Nós sabemos claramente que não. O sacrifício vivo é esse mesmo sacrifício que um pai faz em cuidar do seu lar, uma mãe faz em cuidar do seu lar. Porém, ele direciona esse sacrifício em função da obra do cristianismo, do avanço da obra do Senhor. E ele, além do sacrifício diário do seu trabalho, o cuidado com o lar, ele nega o seu descanso e vai fazer o quê? O ide. Isso é um dos sacrifícios apontados. Nós podemos mencionar várias expressões de sacrifício que o homem pode fazer perante Deus. Quando aquele sacrifício que o homem tem muita vontade de comer algo que é prazeroso e saboroso, mas que prejudica o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e eu me nego a fazer isso, é um sacrifício do nosso corpo. Quando eu gosto muito de assistir algo, escutar algo, e eu nego isso por amor a Cristo, para que eu tenha uma santificação,
Isso é um sacrifício diário. O culto racional é aquele culto inteligente, é aquela fé inteligente. A fé que Deus nos convida a ter, ela não é uma fé vazia, ou só em, como é que se diz, em pensamento positivo. Ela é uma fé viva. Nós temos fatos que provam a vinda de Jesus. Aliás, fatos que provam que Jesus esteve na terra. Documentos históricos provam isso. Ninguém conseguiu provar que Jesus não morreu. Ninguém conseguiu, aliás, que não ressuscitou. Ninguém conseguiu provar encontrando ossos no túmulo de Jesus. Então a nossa fé, ela não é uma fé vazia, mas é uma fé lógica. Ela é uma fé real. O culto é racional, inteligente, né? A fé que é ilógica é aquela fé que nós entendemos que é a fé do evolucionismo, né? Essa pode-se dizer que não é tão inteligente. Porque se imaginar que tudo foi criado do nada, isso é uma fé muito maior do que nós que cremos que tudo partiu de um ser superior. Que é a lógica até da ciência e da matemática, né? Para se ter algo tem que ter, para se ter mais alguma matéria tem que sair de outra, né? Ou para se ter algo, 1 mais 1 seria 2, né? Então tem que ter algo. Então a nossa fé, ela é racional. Nosso culto, ela é inteligente. Nós cristãos adventistas, nós temos a nossa mente livre perante a igreja para decidirmos ou escolhermos ou pensarmos o que quisermos. Nós temos a liberdade de escolher um sermão para pregar. Em muitas denominações, eles não têm essa liberdade do culto racional. Eles têm que pregar somente o que a direção traz, a direção da igreja traz para que seja pregado. Algumas denominações funcionam assim. Então isso não é um culto racional, né? Isso é um culto automático, é movido por alguém. Então só para ter uma base, o que é um culto racional. Então um sacrifício vivo, eu preciso a cada dia olhar para aquele servo do Senhor do passado. E a cada dia, nos meus momentos de fraqueza, eu gosto de olhar para os discípulos de Jesus. Olhar para Pedro, olhar para Estevão, olhar para Paulo e ver a dedicação desses homens para o Evangelho. Perceber como esses homens negaram a si mesmo, assim como Jesus fez, e vamos ler o texto. Um homem que sofreu perseguição, mas estava à disposição do cristianismo, de servir a Cristo. Vamos avançar. Como deve ser o culto de consagração pela igreja cristã hoje? Vamos aí, 1 Pedro 2, verso 5. 1 Pedro 2, verso 5. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Mais um texto que nos convida a ter sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E aí entra a vida devocional, entra os nossos talentos em ação. Quem gosta de trabalhar na casa do Senhor, quem tem visto uma bênção, né? Grupo de oração, nossa irmã com estudo bíblico ali, com a Assembleiana, né? Essas atividades nos ajudam a nos consagrar cada dia mais ao Senhor.
O serviço na casa de Deus, que é o nosso sacerdócio. Olha só, Deus nos convida para ter um sacerdócio. Imagine nós agora ter um serviço, como o serviço do santuário, ministrar um santuário, ministrar uma atividade, um trabalho sagrado. E esse sacrifício diário que devemos fazer, santo e agradável a Deus, deve ser negando o próprio eu cada dia. Eu estou vivendo uma das fases melhor. Eu tenho pouco tempo de igreja, vou fazer 6 anos, mas eu acredito que eu estou vivendo uma da melhor fase no sentido de pregar o Evangelho. Deus tem me abençoado com muitos estudos bíblicos nesse período, e todos sedentos e problemáticos. E isso nós se sentimos, eu pelo menos me sinto muito gratificado em poder ser um instrumento de luz, porque a gente percebe o poder que há na palavra de Deus quando ela entra em cada estudo, quando ela entra libertando a cegueira espiritual. E aí muitas vezes nós, como cristãos, temos negado esse sacrifício de poder usar os nossos dons na obra do Senhor. A Bíblia diz que a seara é grande. Os trabalhadores não são poucos, são muitos. É tanto que a igreja ela é grande. Porém, os que vão para a seara que são poucos, os que querem trabalhar. Mas muitos trabalhadores nós temos. Nós temos estudado essa lição desse trimestre da Escola Sabatina, tremendo, né? É o ir de pregar o Evangelho. E nós precisamos despertar. A gente percebe a impotência. A irmã falou aqui da luta com seu irmão. Nós temos também a luta com os parentes da minha esposa. Eu estou dando estudo bíblico também a pessoas que têm lutas familiares, lutas espirituais, onde a gente percebe que Satanás tem trabalhado naquele lar, onde família envolvida com satanismo, e a gente percebe que a estrada aberta para Satanás entrar naqueles lares. E nós se sentimos muitas vezes impotentes. Eu tenho dado estudo bíblico com a senhora, e eu peço até oração aos irmãos. O nome dela é Cleide. Essa mulher tem sofrido umas dores sem explicação, terrível. Já fez todos os exames médicos, né? Chapas, exame de sangue. E os médicos disseram que não tem nada, não apresenta nada. Essa mulher, ela tem uma sogra que é envolvida com coisas dedicadas a Satanás, né? E após um episódio que a sogra provavelmente tem achado que ela confrontou, ela começou a sentir essas dores sem nenhuma explicação. E eu fico vendo a nossa impotência com a nossa realidade espiritual. Eu estou dizendo agora de mim. Como nós somos tão falhos em referência ao passado, aqueles homens que receberam a chuva temporã, e nós aguardamos a chuva serôdia, e Deus está ansioso a derramar para a sua igreja. Agora nós parece que não buscamos. E eu fico, meu Deus, eu lá naquele estado, e eu sabendo do poder que a Bíblia diz que Deus oferece para nós, poder de expulsar demônios e fazer prodígios, e nós não temos a ousadia de usar esse poder. Deus deixou para a sua igreja, para cada um de nós, para os cristãos, que isso seria uma das marcas do cristão, expulsar demônios. Irmão, tem aparecido tantos casos com essa opressão de Satanás no lar. E nós temos que nos consagrar, temos que buscar essa ousadia que aqueles homens no passado tiveram. Imagina Elias quando orou para aquele filho da viúva de Sarepta, né? Aquele filho tinha morrido, e Elias se desbruça por 3 vezes sobre aquele homem e clama a Deus, para que Deus traga o espírito daquele jovem de novo à vida. E aquele menino voltou à vida. Esse mesmo poder que Elias usou, que os apóstolos chegou ali na porta
E aquele homem deficiente há muitos anos, e Pedro diz: eu não tenho nada para te dar, nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Esse poder que para nós muitas vezes parece estar tão distante, mas é prometido e é para nós. As nossas orações, ela tem sido muito automática, né? Nós temos que ser mais ousados ao clamar ao Senhor, pedir renovação de vida, pedir que Deus nos dê experiências extraordinárias, e Ele quer dar. Essa senhora do testemunho do Provai Verde, ela pediu exatamente o que Deus quer fazer, e por isso que foi abençoada logo logo. Quando nós clamamos a Deus que Deus apresente algo no seu ministério para nós, Ele apresenta imediatamente. E aqui foi um caso. Ela disse que se Deus abençoasse, chegando logo a sua, não era aposento, era pensão, né? Ela ia ajudar no crescimento da igreja do Senhor. Imediatamente Deus proveu, porque é um dos interesses de Deus. Por isso que a Bíblia diz: orai e não recebeis, porque pedes mal. Nós temos que aprender a pedir como a Bíblia nos ensina. Pedir aquilo que Deus está ansioso a nos dar, que é salvação, santificação, perdoar. Deus, Ele tem prazer na misericórdia, né? Quando a gente vai na Bíblia e vê aqueles textos que a Bíblia diz que Deus tem prazer em perdoar. Deus tem prazer em apresentar pessoas que estejam sedentas da palavra. Muitas vezes nós queremos lutar por pessoas que estão longe, o coração está duro, e tem um bocado que a seara já está madura. A Bíblia diz que a seara está madura, no ponto de colher, e é esse que nós devemos ir. Jesus já preparou o coração deles, e é só chegar com a palavra para que ele se entregue. Como deve ser o culto de consagração? Perdão, estou repetindo a pergunta. Qual a posição que Jesus tomou entre seus irmãos? Ele estava com os irmãos discípulos. Vamos ver a posição de Jesus. Lucas 22, 27, vamos ler. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Olha que lição Jesus deixou, né? Nós já conhecemos. Na Santa Ceia foi outro exemplo. Aqui Jesus que diz que normalmente quem é o maior é aquele que é o patrão, né? O que está ali e os seus empregados vão servir é menor. Mas no reino de Deus é diferente. Aquele que serve é que é o maior. E já percebeu como muitas vezes nós queremos ser servidos? Muitas vezes o nosso ego está tão elevado que nós ficamos preocupados se vão nos cumprimentar, se vão nos elogiar, se vão nos tratar bem, se vão nos visitar. Esse papel deve ser do cristão que está consagrado, que está sendo movido e moldado por Jesus. Ele está pronto para servir. Ele está pronto para fazer o serviço mais humilde. Ele se coloca sempre como servo. E aí muitas vezes confronta o nosso eu, o nosso ego, né? Mas esse é o chamado de Jesus para o cristianismo. Essa é a busca da consagração. Servir. Ser humilde, manso. Esse é o chamado. É fácil? Lógico que não. Mas é o que Deus nos pede.
É o que Jesus quer nos oferecer e nos ensinar através do seu testemunho e da sua vida. Em Lucas 14, 33, vamos ler também o que Jesus tornou como condição para os seus discípulos. Lucas 14, verso 33. Isso aqui é uma condição que Jesus colocou para os seus discípulos, né? Assim, pois, verso 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E agora, né? Será que isso é literal ou não? A Bíblia diz que se aquele não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o discípulo de Jesus. No passado nós percebemos como foi o chamado dos discípulos, né? Pedro, pescador, estava ali no barco e Jesus: vem, Pedro, eu quero te fazer agora pescador de homens. E Pedro largou tudo e foi. Jesus chamou um por um. Alguns dizem: não, Senhor, deixa primeiro eu avisar meus pais, deixa primeiro eu cuidar das minhas tarefas. Se nós não aprendemos a negar a nós mesmos, a tudo que nós temos, e dizer tudo que eu tenho é para a glória de Deus, o meu carro, ele é para a glória de Deus, a minha casa, não tem aquelas pessoas que têm muito cuidado com a casa, que não gostam de receber visita para não bagunçar a casa. A nossa casa deve ser um ponto de luz, como o PG está sendo feito na casa da irmã, e ser um centro de adoração, através de amizade com pessoas que não conhecem o Evangelho. Deus me presenteou este ano de 2020 com o verdadeiro entendimento de como pregar o Evangelho. Eu passei esses 5 anos foi escutando como fazer. Esse ano eu comecei a colocar em prática. É no sentido de fazer amizade com as pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Antes eu dava muito estudo bíblico e não tinha resultado. Era poucos resultados. Por quê? Porque não me envolvia com as pessoas. Dar o estudo bíblico radical, né? Dando chicotada o tempo todo. E Deus nos chama para apresentar um Evangelho que tem amor. Ele nos chama para mudar, chama, mas é com amor envolvido. E esse amor, quando nós entendemos o amor do Evangelho, o amor de Cristo, é muito mais fácil eu negar o meu trabalho. É muito mais fácil eu abrir as portas da minha casa para receber pessoas. Então, Deus seja louvado pelos aqueles que estão entendendo essa mensagem, estão trabalhando, estão negando o próprio eu, o seu lar, negando as suas coisas, muitas vezes negando o conforto, muitas vezes negando, porque muitos têm negado o conforto, fazendo o quê? Sendo um instrumento na mão de Deus com seus recursos. E recursos que poderia estar melhorando a sua casa, ele está investindo na obra do Senhor. Porque nós acreditamos que a nossa pátria não é nesta terra. Aliás, e é no futuro, né? Quando o novo céu se permanecer aqui, né? Novo céu e nova terra se transformar. A nova terra, a nova Jerusalém que descerá do céu. E a terra será refeita nova, né? Mas a nossa pátria não é esta terra de pecado. E enquanto nós estivermos presos ao egoísmo, à ambição, e nós não colocarmos na nossa mente que devemos viver em função de salvar o outro, que é negar o próprio eu, é negar a si mesmo. O texto diz: quem não renunciar tudo. Muitas vezes, alguns prazeres com a família, ele deve ser negado para o quê? Para salvar vida. A nossa igreja prega muito, e é correto pregar, que o nosso lar deve ser bem administrado e cuidado, porque muitas de nós falhamos, né? Agora já tem alguns que investem tanto no seu lar,
e não investe nada nos lá de fora. Gasta todo o tempo com a sua família, no lazer, nos passeios com a família. E aí gasta esses recursos que poderia também estar salvando pessoas que não conhecem o amor de Deus. Então tudo isso nós temos que aprender a equilibrar. A Bíblia diz, negar tudo. Paulo negou tudo, Pedro negou tudo, os discípulos de Jesus negaram tudo, por amor ao Evangelho. Imagina quando Pedro, que foi colocado ali para ser morto na cruz, e ele fala, me coloca de cabeça para baixo, pois não sou digno de morrer como Jesus. E para nós encerrarmos como conclusão, vamos ler 1 Coríntios, verso 6. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Paulo novamente, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. O nosso corpo, a Bíblia deixa claro que não pertence a nós, né? Muitas vezes nós dizemos que o nosso trabalho é voluntário. Ele é um voluntário entre aspas, né? Porque Deus não chega aqui obrigando, mas nós somos devedor. Nós somos devedor pelo que Jesus fez por nós. A Bíblia deixa claro que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus, somos deles. Então, com esse entendimento, nós devemos buscar em Deus a cada dia a disposição de negarmos a nós mesmos. E olha que não é fácil, né? É uma luta. Quando nós temos o conforto do nosso lar e podemos deixar aquele conforto para sair, fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela é muito mais do que dentro das paredes, né? Aqui dentro dessas paredes que nós trabalhamos, que devemos ter esses momentos, porque para nós crescermos também. Mas a obra maior do Senhor é a lá de fora. É onde eu vou levando essa palavra de salvação para outras pessoas. Quantos testemunhos nós temos visto aqui de pessoas que estão aprisionadas por Satanás? E nós não se colocamos como os brecha muitas vezes. Por quê? Porque nós não nos consagramos, nós não oramos. Que Deus nos ajude. A cada dia, nós pedimos a Deus e buscarmos nele a negação do nosso próprio eu. A maior luta do cristão não é, a gente percebe hoje, não é o próprio Satanás. A maior luta tem sido o nosso próprio eu tomando a frente. A nossa arrogância, né? Nossa prepotência, nosso egoísmo, a nossa hipocrisia. Que Deus nos ajude, para que nós venhamos viver um verdadeiro cristianismo. Nós muitas vezes temos vivido que nem os fariseus, em forma de piedade, né? E negando o verdadeiro cristianismo. Eu convido os irmãos para juntos cantarmos o hino 502, o vaso novo, né? Cadê nossos irmãos levitas aqui?
Vamos orar. Santo, Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória seja a Ti, meu Deus. Mais um culto, Senhor Deus, terminamos na Tua presença. E mais uma vez nós Te suplicamos, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, poder dos altos céus. Dá-nos, Senhor Deus, o Teu Espírito. Senhor Deus, nós almejamos ter o mesmo poder que Teus discípulos tiveram no passado. Nos capacita, Pai, com a Tua glória. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia buscar grandes experiências com o Senhor. Buscar, Senhor Deus, transformação na vida das pessoas através da luz que o Senhor radia sobre nós. Deus Pai, toma a Tua igreja como um todo, a Tua igreja de forma mundial. Que cada um dos Teus servos fiéis, Senhor Deus, seja ousado pelo Senhor. Derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre o Teu povo. Derrama, Senhor Deus, em toda a plenitude. E nos ajuda, Senhor Deus, a ser fiel naquilo que o Senhor nos pede. Dá-nos a Tua paz. Em nome de Cristo oramos. Amém, Senhor.